Boa noite. Tá começando mais um Chega Mais. Hoje recebendo Sabrina Corgut, presença ilustre aqui no nosso Instagram da Cultura Unirio. Só esperando a Sabrina entrar, que eu já chamo ela aí. Oi, Aê! Sabrina! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como é que você tá? Tudo bem também. Como é que tá esse momento aí de pandemia em casa? Tá sendo uma Ah, temporada difícil, né? Mas ao mesmo tempo, para não pesar tanto, é bacana também a gente observar, né, o lado bom da pandemia, digamos assim, né? Porque eu acredito, sei que o pessoal ainda está entrando aí e tal, mas a gente sim, aqui sim. já vai fazendo um esquenta, né? Eu É, acredito que se não fosse também essa parada, a força, muitas vezes a gente ia acabar ignorando, né, vários setores da nossa vida, né, o que estava total. precisando ser organizado, né, os projetos que a gente vai deixando para depois, e projetos, eu falo projeto de de todas as possibilidades de projeto, projeto de vida, projeto de família, né? Porque com essa correria desse mundo que a gente vive, né? Do tempo, que tempo é dinheiro, porque e é excesso de informação, a gente vai empurrando, tipo assim, depois eu ligo para ele, depois eu Sim. respondo aquela mensagem, depois eu leio aquele livro, né? Então foi um momento, né? Digamos assim, se a gente puder, quiser achar alguma coisa bacana nisso, para a gente dar mais valor, né? Para essas coisas. Total, eu acredito muito nisso. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre sua carreira, sua vida, compartilhar esse momento, né, que você está vivendo com a gente. Queria Verdade. iniciar fazendo uma pergunta que eu acho difícil, assim, quando me perguntam, eu também acho meio complicado, mas eu queria que você se auto-apresentasse dizendo quem é Sabrina Corgut. E aí nessa resposta eu queria que você englobasse um pouco como é que foi o seu início no teatro, como é que foi esse desejo de fato de seguir essa carreira, enfim, essa loucura dessa carreira. E aí queria que você falasse um pouco, né, dessa sua trajetória como bailarina, como cantora. E aí no final disso falasse como é que surgiu esse desejo de entrar na Unirio. Olha, tem bastante assunto então, né? Muito. São 42 anos de história, né? E quando você me pergunta quem é a Sabrina Corgucci, eu confesso para você que assim, eu não consigo achar uma definição, porque eu me sinto sempre numa metamorfose, sabe? Então, a todo instante, a todo tempo, a Sabrina Corgucci, ela se ressignifica de alguma forma. Tanto a Sabrina Corgucci, artista, quanto principalmente a Sabrina Corgucci, sujeito, né? Ser humano, né? Independente da minha carreira, da minha profissão. Porque muitas vezes a gente acaba, né, vivendo tão intensamente, eu vivi, se Deus quiser, vou continuar vivendo, mas Com é, certeza. tantos musicais, tantas contribuições, digamos assim, que chega uma hora que fica tudo muito unido, né? Tipo, a Sabrina artista, a Sabrina quanto pessoa, e a gente às vezes leva coisas do palco para a vida e da vida para o palco, e a gente tem que ter muita habilidade, né, para conseguir separar isso de uma maneira sadia, digamos assim, né? Porque eu não acredito naquela coisa do ator, porque eu não sei o que, em cena, porque eu recebo, porque eu isso e aquilo. Não, sabe? Sim. Até porque assim, nós que estamos no palco somos nós, é a Sabrina Sim. Corgucci, é meu corpo que está lá. Né? Isso não é possível de separar. Mas eu acho que assim, tem certas coisas que, né, que a gente sim, que a gente deve entender a minha missão enquanto artista e a minha
missão enquanto ser humano, né? Então, assim, eu não consigo chegar numa palavra, até porque é muito difícil para uma libriana, né? De você chegar numa cor. Eu te entendo, eu sou geminiano também, então signos de ar são Pois sempre difíceis. é! E o meu, exatamente, a minha lua também é em gêmeos, então é uma loucura. Aí. Eu não consigo chegar, e eu nem sei se quero. Porque eu acho que quando a gente se define, né? Eu acho que a gente se enquadra numa forma, né? Total. E isso me traz uma sensação um pouco angustiante, assim. Então eu prefiro sempre estar em expansão, né? Teve até uma entrevista muito interessante do Mário Cortella, que ele fala isso, né? Que a música do Raul Seixas nunca foi tão atual, né? Que eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Então, eu acho isso muito rico quando a gente pensa assim, dessa forma, né? E aí, Total. assim, eu iniciei assim, minha carreira, né? Vou tentar ser breve, né? Muito por acaso, porque eu venho de uma outra época, né, meu? Mentira, Apesar uma desse época recente. rostinho, Recentíssima. mais ou menos, né? Porque assim, não havia, pelo menos na minha geração, esse boom que existe hoje, principalmente do teatro musical. É um campo que, ai, amém, oxalá, axé, É. na Mehorangui Kyo, o que for, que a gente conseguiu abrir, cada vez mais fortalecer esse campo, né, esse gênero, né, na verdade. E, e eu vim de uma época onde eu queria ser mais bailarina, assim, né, porque acho que toda mãe, né, ainda tinha muito essa questão, né, da menina que vai para o balé clássico para se disciplinar, né? Isso é uma coisa que a gente também, mais pro meio da live a gente pode falar sobre isso, né? Porque aí eu já faço um gancho com a licenciatura. Mas era muito comum, né, dos garotos irem pro esporte, né, e as meninas irem pro balé, né? E todas vestindo rosa. Atenção! E aí isso criava um tipo de padronização e a disciplina até eu entendo, mas assim, era bem mais rígido naquela época, né? Mas eu sempre fui muito prodígia, tá certo? Acho que prodígio, acho que é. Prodígia, Se não não sei se existir, a tem gente inventa feminino, aqui, tá né? tudo certo. Para a época, assim, porque eu era muito desenvolta nas coisas tal. E aí eu comecei a me destacar, né, nas aulas de balé e de dança. Eu já queria fazer aula com adulto e a academia que eu fazia aula, ela permitia que eu estivesse lá dançando com os adultos, né? E um grupo, uma produtora de teatro, foi nessa academia e eles estavam procurando futuros talentos para compor uma opereta infantil lá do Teatro Municipal, que se chamava O Limpador de Chaminés. Era uma opereta linda, linda, linda. E perguntaram para minha mãe se eu não queria ir lá fazer teste. Ah, mas a minha filha não canta, né? Tipo, ela não canta ópera, porque é uma opereta, né? E ela falou assim, não, mas assim, ela é bastante esperta e vai aprendendo, né? Tá bom. Acredita que eu fui lá no Carão, passei, eles adoraram, né? E aí ingressei no elenco, foi muito legal, porque lá eu tive meu primeiro contato com canto, né? E já era um canto bem também, digamos Canto assim, lírico, mais né? disciplinar, canto lírico, né? E o primeiro contato com a partitura, o teatro municipal, É. era tudo muito Toda uma grande para mim, que era responsabilidade. muito pequenininha. Mas eu amava, assim, nossa, me sentia maravilhosa. E mas, infelizmente, a peça não saiu desde aquela época. Mentira! Não saiu por falta de quê? De quê? Vamos ver se Verba. alguém escreve. Ah, eu até pedi para ajuda do público para ver se alguém. Óbvio, né? Por falta de patrocínio. E não rolou, né, na época. Mas isso despertou em mim, com certeza, a vontade de fazer aulas de canto. E meu primeiro professor se chamou Hilton Prado, que, uma curiosidade, ele é o pai da Giovanna Antonelli, mas que naquela época, assim, o Wilton ainda continua sendo uma referência de professores de canto, junto com a Vera do Canto e Melo, mas o Wilton era muito perto da minha casa, né? Então, foi lá que eu comecei a ter esse contato com os vocalizes, com os exercícios, a gente gravava em fita cassete,
para se escutar Eita. em casa. E eu tinha horror de me escutar. Sempre tive horror. Tipo, Até hoje, até hoje. até hoje, você, sei lá, eu vou cantar aqui, se eu for escutar depois, eu falei, nossa, mas aí é maluquice. E quem Não, me mas eu sou conhece, assim tipo assim, também. Sabrina, shut the fuck up. Aí, então foi isso, assim, aí as coisas começaram. Depois veio o teatro, porque eu comecei a sentir necessidade de expandir isso, né? E quando eu vi, e era muito comum naquela época, a gente fazer curso de modelo e manequim. Tinha E eu isso, fiz 2 verdade. cursos de modelo e manequim. E nesses cursos tinham várias aulas. E eram cursos que duravam tipo meses, assim, né? E no final te davam o DRT. Mas eu era tão metida, tão insuportável, que eu já tinha meu DRT. É, Maravilhoso. aí assim, tipo assim, eu não tava afim do DRT, eu tava afim de virar Paquita, imagina, eu morena, porque eu fiz o curso da Xuxa Meneghel, ou então de ser modelo da Monique Evans. Só que eu vi que a Monique não ia rolar, porque era uma pegada meio Panteras. Aí, tipo assim, eu falei, não é aqui. Vou Mas focar na Xuxa. eu tive professores incríveis. Beto Carramanhos, né, de maquiagem, Marcelo Caridad, professor de teatro, ator. Foi ele que me deu a primeira oportunidade, assim, de trabalhar no teatro infantil, né? Zé Reinaldo, que era puta coreógrafo da época, e professores de fono. Então, imagina, o Oswaldo Berry, que era o coreógrafo da Xuxa. Então, assim, eu tive contato, fui atravessada desde muito jovem por muitas artes, digamos assim, né? E é isso, acho que só fui me preenchendo, me preenchendo, me preenchendo. E quando eu vi, eu estava fazendo teatro musical, porque os espetáculos que eu fazia, as pessoas sempre falavam assim, vamos botar a Sabrina cantando, vamos botar a Sabrina dançando, tipo, veja, multiusa, a Sabrina faz tudo. Aí, E você tipo, eu adorava aproveitava e também, né? fazia. Eu adorava, porque eu fazia sem pensar, né? Porque como a gente também cresce, a gente fica, assim, o ator mais exigente, mais Sim. insuportável, do tipo, só faço por isso, não, porque o cachê, porque o teste, porque a audição, porque o papel, porque o número de seguidores, um saco. Naquela época, tipo, não se pensava muito nisso, né? Se pensava em fazer arte junto com as companhias, né, que na raiz, assim. A minha mãe depois virou produtora de teatro, a gente fez infantis que foram muito bem aclamados, né, pelo público, por crítica, por prêmios, Tip Tap, Ratos de Sapato, Os Dragões. Então foram espetáculos infantis que na época, nossa, bombaram, assim, porque a gente começou a cantar com lapela, e não era lapelinha, não, era aquela bola no meio do pescoço, ou aquela bola que vinha até Aquela fita. aqui, e muitas vezes no gogó, né? Caramba. Então, por isso que eu não sou de uma geração de atores, cantores, que eu dependo de microfone para cantar, sabe? Eu acho que eu capaz perfeitamente de fazer um espetáculo musical sem microfone. Então é isso, assim. E aí a coisa engrenou e foi. Quando eu vi, eu estava fazendo já trabalhos, né, digamos assim, maiores, né, as produções começaram a surgir, eu fui emendando uma coisa na outra e hoje eu sou o que eu sou. E como é que nesse meio do caminho já, Sabrina faz Enem de novo, THE, e entra na Unirio e escolhe licenciatura? Eu sei que Menina, você isso é uma passou outra pela Unirio história. antes, né? Eu sei que você passou pela Unirio Exatamente. ali, fez umas Então, montagens. teve 2 vínculos com a Unirio. O primeiro foi que eu participei de uma. Esqueci o nome da disciplina de artes cênicas, prática de montagem. Né? Porque eu sou de Praticamente. licenciatura, né? Então, os meus melhores amigos, Fabrício Negri, Maria Neto, Cris Pena, eles estavam para se formar na Unirio, né? Bacharéis em artes cênicas, e eles precisavam fazer uma prática de montagem, e o Fabrício resolveu fazer o Canções para um Novo Mundo, que a gente fez até uma live pela Unirio, Aham. com a direção do meu amigo querido, que eu amo, Rubens Lima Júnior. E
E eu fui para esse universo da Unirio, porque antes eu estudei jornalismo. Por que eu estudei jornalismo? Aquela coisa, eu já me achava a atriz pronta, que eu não precisava fazer faculdade. Ó, me ferrei, porque olha só, depois de burra velha que eu vi o quanto eu estava sendo ignorante nesse sentido de... Eu falo muita besteira, tá, gente? Mas, assim, acho importante, porque é realidade, né? Assim, dependendo da nossa idade, da época, a gente acha que a gente está pronto, né? Mas a gente nunca está Sim. pronto. Né? Se eu tivesse feito a Unirio naquele tempo, hoje em dia eu já podia ser, sei lá, uma doutora, entendeu? Sei lá, se eu tivesse continuado. Então, aí eu entrei naquele universo da Unirio e falei, nossa, que legal, meus amigos me formando né, em artes e, caramba, eu quero isso também, tá faltando isso na minha vida, né? Porque nessa época eu já tinha muitos espetáculos, mas eu comecei a sentir que até para minha atuação eu estava carente de conhecimento teórico, das bases, né, Uhum. pensantes, que a gente precisa que esteja perto da gente quando a gente vai atuar, né, do que só fazer porque você é bom, porque você é técnico. Eu estava me tornando uma atriz extremamente técnica, entendeu? E a Unirio me trouxe mais humanidade e mais a cabeça pensante, né? E, por um outro lado, eu também fui dar aula. Olha só, isso é um ponto Olha, importantíssimo você não para sabia. quem... eu fui convidada para dar aula pelo Reiner Tenente, que também tem um projeto lindo, se formou pela Unirio, hoje ele é diretor do CEFTEM, né, mais voltado para o teatro musical, mas enfim, é o que ele acredita, é o que ele gosta, e faz um trabalho lindo. Ele me convidou, mas na época não existia CEFTEM, ele dava aulas na antiga universidade, Uhum. ali na Lagoa. E ele me convidou, Sabrina, você não quer dar aula? Eu falei, cara, eu não sei dar aula. Não, mas você vai lá, você é Sabrina Corbucci. Aí a pessoa foi lá, baseada na Sabrina Corbucci. E eu vi o quanto eu estava despreparada para lidar com o outro. Seja o outro futuro artista, seja o outro quanto sujeito, enfim, ser humano, né? E aí eu comecei, óbvio, assim, rolou, foi legal, tivemos um curso muito bacana, mas lá dentro de mim eu falei, nossa, não, cara, eu vou aproveitar aquela vontade lá do Canções. E chegou uma hora na minha vida que eu falei assim, cara, e aí, o que mais eu quero na minha carreira? Né? Eu tive a sorte, graças a Deus, de conquistar os personagens, as protagonistas, os coros, de trabalhar com zilhões de diretores. Mas foi step by step, né? Uhum. Passo a passo. E isso é um outro ponto que a gente pode falar também um pouquinho mais para frente. E, e eu entendi que, assim, cara, eu precisava de algo mais na minha vida. Eu precisava retribuir isso para as pessoas de uma outra forma, mas de uma forma cuidadosa e principalmente responsável. E hoje, assim, as pessoas vivem me convidando também, tipo assim, Sabrina, vamos fazer uma oficina, vamos fazer um curso, vou fazer isso. Eu falei assim, não, gente, eu quero me formar. Se eu, sei lá no último período, que eu vou me formar esse ano, eu tô há 11 anos na Unirio. Pra você Caramba! ver, para você ver que, assim, não era fácil conciliar. Sim. Mas eu nunca desisti, né? Eu acho que a faculdade também entendeu que o meu esforço, eles viam que eu não estava lá de arrastando um chinelo, ou então, tipo, enrolando, não. Mas era por causa de trabalho. Sim. E eu tive que parar realmente sei lá, quase 2 anos da minha vida para me dedicar full time para a Unirio. E ali realmente eu me transformei. E eu, assim, eu me apaixonei pela licenciatura, quero seguir meu mestrado, e agora sim eu acho que é possível a gente pensar em cursos, em oficinas, porque você sabe, né? Eu acho que a docência é algo muito importante, sabe? É Sim. algo muito sério. E eu sei que está todo mundo precisando ganhar dinheiro, eu também, assim. Mas eu sempre peço para as pessoas, sabe, terem responsabilidade com a sua metodologia, com o que vocês pretendem com os seus cursos, para que eles vinguem, né? Para que eles tenham futuro, né?
E eu acredito nisso, assim. Então, isso é a Sabrina falando, tá? Não sou contra, mas eu acho que é muito importante nós termos responsabilidade quando o assunto é docência. Muito, eu acredito muito nisso também. Você falou que você tem Falei vontade de pra fazer caceta. Não, você falou incrível. Quanto mais você falar, melhor, porque é incrível assim, ouvir tua história, ouvir as tuas expectativas sobre licenciatura também. Você falou que você quer fazer mestrado e doutorado. Você pretende seguir mesmo artes cênicas? Você pretende fazer Unirio? Você já pensa nesse projeto ou ainda está. Já penso sim, já tenho assim, já quero transformar o meu TCC no meu objeto de pesquisa para depois eu tentar fazer um mestrado. São sonhos, né? Eu não vou abandonar nunca a minha carreira, mas eu acho que nós, artistas, nós temos que ampliar os nossos campos de atuação, né? Eu acho que é muito importante todo artista ter contato com todo tipo de arte, né? E acho que isso que me favoreceu fazer tão bem o teatro musical, que é um gênero que exige uma técnica, exige um excelentismo, um profissionalismo, um rigor técnico muito forte, né? Mas quanto mais nós artistas pudermos oferecer também, né, aos trabalhos, aos projetos. Eu canto lírico, que eu canto popular, eu danço samba, eu danço sapateado, eu jazz, balé. Não estou dizendo para ninguém se profissionalizar em todas as áreas, não, mas eu acho que só o contato, isso já, o seu corpo tem memória, ele já registra, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder desenvolver as nossas habilidades, acho isso muito importante. Total. Quero dizer para quem está assistindo a gente, caso queiram mandar perguntas, comentários, já estou vendo vários comentários aqui para Sabrina, podem se Eu sentir à não, olha, vontade e mandem gente, perguntas. eu sou Mandem perguntas. péssima com essas lives, eu não consigo ler e falar. Olha só, cara, é É muita tecnologia, coisa, né? A né? gente tem, é muita É coisa. muita coisa, é muita coisa. Mas, ó, ele tá de olho aí, vai mandar para Tô mim super. depois. Tá bom, então. Seguimos. Sigamos. Sigamos. Queria que a gente passasse agora para um momento muito especial, que é o momento de intervenção artística. Mas já, gente, mas assim, primeiro Já, ato. nosso primeiro ato, exato, de intervenção artística que, para quem ainda não sabe, eu peço para que a nossa convidada escolha uma canção, um texto, um vídeo que seja ou autoral ou que ela goste muito, que toque muito a carreira dela ou, enfim, a experiência dela na própria universidade e que ela apresente aqui para a gente, dê uma palhinha. Então, Ai, Sabrina, meu a dona Deus. do palco é você. Ai, gente, olha, eu não tenho base, eu não tenho banda, nem orquestra, então, assim, eu vou no gogó e a capela mesmo. Eu escolhi duas músicas, mas eu vou deixar a segunda para o segundo ato, porque eu acho que ela tem uma mensagem muito legal. E de um espetáculo, essa primeira canção é de um espetáculo que eu produzi junto com Fabrício Negri, meu amigo, chamado Fascinante Gershwin. Onde a gente apresentava né, o repertório de George e Ira Gershwin, e a gente fez isso num momento, tipo assim, nós precisamos fazer o nosso. Foi difícil pra caceta, mas eu sempre lembro desse projeto. A gente teve a Marília Pera como nossa supervisora, e a direção também do Rubens Lima Júnior. E a gente teve uma carreira linda, brilhante. Bárbara Eliodora deu uma crítica para a gente de meia página do jornal o Globo. E eu escolhi a canção The Man I Love. E eu acho muito importante. Todo mundo fala assim, mas vou cantar uma musical americana, não sei o quê. Cara, eu acho que o musical permite isso, né? Ele é um gênero que você pode promover intercâmbios entre culturas. E o Gershwin é muito isso. Você vê que o repertório do Gershwin, até hoje, ele é cantado né, por artistas renomados, ele é imortalizado, esse repertório. Então, a nossa intenção era resgatar, reapresentar para o público jovem que não conhecia, e, é claro, também para o público que, enfim, tem histórias né, com as canções de Gershwin,
pudessem relembrar. E, então vamos lá, gente, estou falando muito. Vamos lá. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I understand. And in a little while, he'll take my hand. And thought it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday. Maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He built a little home just meant for two, from which I never run. Would you? And so what else above? I'm waiting for the man I love. Ai, gente, que difícil. Gente, quem sabe realmente faz ao vivo. Ah, imagina. E sem imagina. base ainda. São muitos anos, né, Sabrina, de técnica, de estudo. E o mais legal é que cada vez mais eu tento me desassociar de simplesmente cantar uma canção, sabe? De dar as notas mais belas, de mostrar um virtuosismo, ou que eu sustento a nota. Cara, se as pessoas soubessem o poder que as palavras têm e o quanto elas são importantes para a gente divulgar, né, a arte e fazer com que o seu objetivo chegue, né, até o público, afinal você está se apresentando para ele, quando você coloca, né, isso na voz, no seu corpo. A Jane Celeste, que é uma professora maravilhosa da Unirio, não sei se ela já está aqui. Beijo, Jane. A gente pôde aprofundar mais esse tema também. Eu estudei um pouco mais sobre isso, sobre o poder, né, que a voz tem, né, de transformar, de despertar sentidos e sensações. Então, hoje, quando eu canto, realmente eu tento que seja mais do que uma bela voz, entendeu? É levar esse entendimento, essa história, um pouco da Sabrina Corgucci para as pessoas. Não sei se é possível aqui na live, né? Mas... Super é possível. Eu acho que a gente percebe isso, né? Não tem só uma técnica, não tem só anos de experiência, tem uma humanidade nesse canto. Tem uma apropriação do que você está dizendo, né? E outra coisa que eu acho muito importante para quem deseja fazer teatro musical, e que eu pretendo também falar sobre isso nos meus estudos, né, com os meus alunos, o quanto que a gente tem que desenvolver a nossa identidade artística, sabe? Quantas vezes eu já não subi no palco para defender canções já cantadas, enfim, por monstros, né, enfim, artistas renomadas também, do teatro musical, e que eu sei que a minha voz ela tem uma sonoridade peculiar, mas sabe o que as pessoas falam? Poxa, Sabrina, quando eu fecho os olhos, eu sei que é você que está cantando. Então, assim, isso para mim é o que importa. Que lindo, que lindo. Porque já tive situações de alguns professores de canto chegarem para mim e falarem assim, não, mas você tem que assim, assado. Eu falei, cara, aí eu fui tentar fazer o assim, assado. Aí sai bonito, você mas... perde a identidade, né? Não, total. E eu vejo que existe, sim,
eu falo as coisas. Pode falar, pode falar. Existe sim uma tendência a um padronizar Sim. de vozes, né? Então, às vezes, as atrizes, os atores, você sente, é lindo, mas sabe quando não chega? Não chega, parece que fica lindo ali no estético, no de se ver, legal. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero que a sua voz, sabe, foda-se, desculpa assim, mas assim, se você deu um negocinho, uma quebrada, porque isso pra gente é a morte, né? Esses probleminhas. Mas, cara, é humano, nós somos humanos, nós não somos máquinas, né? Então, teatro musical, às vezes, eu acho que, principalmente em se tratando de teatro musical americano, e nós somos brasileiros, e não podemos nunca esquecer que estamos fazendo teatro no Brasil. A gente pode ser inspirado em importar, né, técnicas, conteúdo, mas nós somos brasileiros. Nós temos sangue quente, Total. nós temos ancestralidade, sabe? Então, assim, eu senti que em um momento das minhas atuações eu estava muito atendendo a um padrão americano e deixando de apresentar para o público aquilo que a Sabrina acreditava, sabe? Nem sempre é fácil, né? Mas com jeitinho, né? A gente vai mesclando, mas eu peço para as pessoas, para os futuros artistas de musical, que busquem isso. É possível chegar em resultados sensacionais, mas com a sua identidade, né? Com a sua voz, com a sua história, com a sua bagagem, junto ao que o musical exige, né? Total, eu acredito muito nisso também. Nesse É. meio tempo de teatro musical, recentemente, eu digo recentemente, mas foi final do ano passado, você lançou seu primeiro show solo, se eu não estou enganado. Uhum. Todo cantado em italiano. É isso? De onde surgiu essa ideia? Como é que foi construir esse show? Por que que ele só veio ano passado? Quais são as suas Sì, referências de música italiana, brasileira, enfim? sì, è un bellissimo show con le più belle canzoni italiane. Io non parlo italiano, mas estou studiando, estou melhorando. Então, eu sempre busco algum tipo de inovação, né? Tanto na minha atuação, quanto, enfim, nos meus projetos, né? E eu falei, cara, eu queria fazer muito um show solo, mas eu nunca tive coragem. Porque são alguns desprendimentos que você tem que ter, né? Você tem que se desprender da personagem, você tem que se desprender do figurino, das coisas dos recursos que os artistas usam para justamente a gente, né, ficar ali protegido, digamos assim, por essa armadura. Quando você faz um show, você está ali, ó, é Sabrina Corgucci, público, relação direta, né? E eu sou apaixonada pelo repertório italiano. Eu sempre escutei desde pequena, das novelas, dos discos na minha casa. Mas escutava assim, naqueles discos, né? Dos vinis que a minha mãe colocava, só que eu não sabia nem que era italiano na época, né? Eu sabia que era uma música estrangeira. E aí eu falei assim, eu voltei a ter contato com o mundo italiano, digamos assim, porque, enfim, meu marido talvez consiga aí a cidadania, está nesse processo. Olha, E eu, quanto esposa, né, eu falei, mudou lá a política e é preciso que os cônjuges eles estudem italiano 2 anos e façam uma prova. E aí eu falei, cara, já que eu tô estudando, por que não resgatar esse repertório que eu já canto, né? Mas canto assim, né? De hobby. E eu acho lindo. Eu acho lindo você trazer uma terceira língua, né? Pensando naquela história do intercâmbio, novamente. Essa promoção, né, de culturas, né? E foi lindo, eu fiz no Imperator. pertinho aqui de Nossa, casa. É lindo, já né? Aquele é? palco é lindo. Aquele palco é lindo. Infelizmente o Imperator fechou, né? É, Mas vamos ver aí como ele vai reabrir. Espero que reabra aos mesmos moldes do que era, porque era uma equipe muito, muito profissional e muito comprometida com seus objetivos e, né, e principalmente com o público. E eu fui para lá.
E foi muito legal, foi muito legal. Mas aí, por causa da pandemia, todos os projetos com o meu show foram adiados, né? E espero em breve aí poder... Não, em breve vai rolar aí talvez um show sim, com transmissão. Ah, que E ótimo. faltam Avisa a poucos gente. detalhes. Tá bom. Temos perguntas? Por Nem enquanto tem, ainda não, né? mas mandem perguntas. Eu vi aqui no Ah, mas chat tem ainda. um monte de gente aqui, ó. A Ju, Silene, minha professora maravilhosa. Juscelino foi minha professora também. Um beijo. Nossa, a Jusilene é aquela professora que te faz pensar. Eu lembro É, que quando eu tive aula com ela, eu falei, nossa, que mulher! Amei, incrível, beijo, né? Ju. Vanderlei, beijo, Vande, sempre presente, prestigiando a gente. Bia Pontes, Yara, Nando, Ana Zobaran. Nossa, um monte de gente legal. Juliana Caldas, Leandro Maris. Nossa, um monte de gente. Muito legal. Essa gente boa. Você mencionou quando você foi fazer o show, uma coisa que eu achei muito interessante era que você falou que você tinha que despir dessa coisa do personagem e tá só a Sabrina ali. E eu Hum, sei que isso é muito difícil depois de muitos anos. Ah, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E de conscientização da saúde mental. Queria entender contigo se você já fez terapia, análise, ou se você costuma fazer hoje em dia, hum, e o quanto já. que isso... Você já fez ou faz? Não, eu já fiz. Já fiz com a doutora Luciane Afradique, maravilhosa, se ela tiver aí, um beijo para ela. Fiz durante um tempo, porque eu tinha sempre um pouco eu me relutava de buscar essa conversa, porque eu tive umas experiências de alguns terapeutas que você ficava lá falando, 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 e aí, acabou seu tempo. Não tinha Eu uma passei por isso troca, também já. É. né? Eu sou artista, não adianta, eu preciso de troca. Não adianta você ficar aí olhando para mim, eu quero conversar. Eu não estou falando para você me dar a solução que eu preciso, mas eu quero que você me ajude a pensar, né? E eu fiz durante uns 4 anos, assim. E confesso para você que eu achei, sabe aquele momento da vida que você dá aquela Uhum. mudança, aquela Vira a chavinha. chave? Porque aquilo que eu falei, às vezes, essa era que a gente vive, essa aceleração de informação, de tecnologia e de padrões e tudo, você vai empurrando muitas questões para baixo do tapete. E Sim. principalmente suas questões. E a gente que é artista, eu lembro que eu fiz justamente na época que eu fui fazer o Pé na Cova, porque a gente começa a ter uma visibilidade muito grande. Eu fazia uma personagem que era despida de qualquer vaidade, né? Isso para você ser divulgada a nível nacional é é uma coragem, Uhum. né? E Porque hoje as aumenta pessoas a autocobrança também, né? e as pessoas não sabem que eu sou eu, porque a Sim. Adenoide era tão composta, era tão diferente do que eu sou, do que eu me apresento, que as pessoas às vezes falam assim, não, mas não é possível que seja você. Eu falei, não, gente, sou eu, poxa, é uma composição de personagem. Muito Mas bem feita, assim, por sinal, aí. né? Muito obrigada. Que venham outras, né? Sim. Difícil, né? Mas a gente segue tentando, né? E até veio uma no Sétimo Guardião, mas a novela acho que ficou tão grande, tinha tanta gente, ela não engrenou e assim, não deu nem para curtir a minha personagem. Mas que venham outras. Então, assim, foi um momento que eu realmente precisei fazer para saber lidar com esse veículo televisão, teatro, faculdade, Sabrina, família, amor, amigos. Cara, chegou uma hora que eu falei assim, eu ia explodir, né? E então, para eu realmente, assim, eu comecei a sentir reflexos, né? Eu me sentia uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que falava sem pensar, que se abria para todo mundo e que achava que todo mundo era amigo dela. E as coisas podem ser desse jeito, mas de uma forma um pouco mais segura, digamos assim, mais madura, né? Então, é isso. Eu acho importante, principalmente se o seu corpo já começar a dar sinais de que é necessário algum tipo de intervenção, seja de algum terapeuta, seja de um yoga, né? Seja de meditação, isso que melhor lhe convir, né? É muito importante a gente cuidar
da nossa saúde de modo geral mesmo. Eu, eu tenho uma dúvida como enfim, estudante de artes cênicas também, e a gente sabe que o mercado, a indústria é feito para a gente estar pronto, estar preparado, entre aspas, né? Eu sei que a gente nunca está pronto, nunca está preparado o suficiente, mas a indústria ela quer que a gente esteja preparado sempre para dar o ação assim muito rápido, né? E você fez muitos musicais importantes, até o Vanderlei perguntou aqui como é que foi o processo da Avenida Q, a Avenida K, perdão, que foi o melhor musical que ele já viu. Queria entender contigo como é estar preparado nesse mercado, né? Porque, de É. fato, você estuda 24 horas. 24 horas, assim, é modo de falar, mas você tem que estudar Não, todos mas os é dias. isso Tem que ter uma mesmo. disciplina muito grande, né, para Muito tudo. grande. É uma dedicação, assim, muito rigorosa, digamos assim, sabe? Eu acho que o musical, ele é assim, não adianta, sabe? Diferente. Eu digo até os musicais, principalmente os franchising, os americanos que vêm para cá, que aí você tem que seguir. Eles têm uma Bíblia e vocês têm que seguir lá as marcas, tem que seguir do jeito que tem que ser. E realmente, ator de musical tem que estar preparado, tem que chegar na audição. Não estou falando que ele tem que acertar na audição, porque eu acho isso muito cruel. Ninguém gosta de estar ali sendo exposto, julgado, né? As Uhum. minhas audições, nossa, eu fico muito nervosa até hoje, porque acho que vem essa cobrança. Poxa, mas eu me dedico a minha vida inteira e eu tenho que dar um tiro certo para. Eu não sou esse tipo de artista, eu sou artista de processo. Eu acho que o segredo do sucesso é processo. Eu acredito nisso. A gente atinge sucesso se passarmos por processos. Então, assim, é muito cruel. Às vezes você chega e tem que acertar tudo numa audição, mas faz parte, né? É uma realidade que Total. a gente tem que aceitar. E sim, nós temos que ter condicionamento, a gente tem não dá para balada, não dá para tipo noitada, tem que cuidar da voz, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da cabeça, Uhum. porque a pressão, a cobrança é fortíssima. E só que assim, eu sempre fui muito acostumada com isso, sempre. Porque desde pequena, então, né, É. já vinha com isso em mim, então era muito tranquilo para mim. Mas eu vi já outros profissionais passando por dificuldades de entender que, tipo assim, o teatro musical ele tem um ritmo. É esse ritmo, essa mecânica, essa engrenagem que faz o teatro musical ser o que ele é, né? O público, quando abre aquela cortina, ele quer entrar naquele mundo de fantasia, né? Então, esse mundo de fantasia, acho que não dá para ser de qualquer jeito, né? A gente tem que Sim. fazer o público valer aquele ingresso, ou então sair de casa. Quanto a isso, eu sou bem chatinha, eu sou bem rigorosa também. Mas sim, nós temos que estar o tempo todo pronto. Isso é uma questão mesmo. Você citou na resposta anterior, eu fico fazendo vários links, né, com o que você fala muitas coisas importantes e interessantes. Dos seus Felipe trabalhos na. P3, meu amigo, um dos melhores amigos. Vários amigos aqui, né? Você Hum, citou seus trabalhos na TV, né? E a TV esse ano fez 70 anos de existência aqui no Brasil e a sua história faz parte dessa história também. Isso é muito bonito de ver. é, Só que na TV você foi muito conhecida por personagens cômicos. Só que é, você, é. só que você atua muito bem também em personagens dramáticos, porque eu já vi. Como é que você enxerga essa tipificação que os musicais, o audiovisual de modo geral, fazem com o ator e como não estagnar nessas tipificações, né? Atores de comédia, atores de drama ou personagens É. específicos de perfis. A gente tem que tomar cuidado, porque, enfim, por exemplo, na Rede Globo, eu sei que a tendência deles me chamarem para fazer personagens estereotipados ou da mulher gostosa é fato, né? Porque acho que eles ainda também não tiveram a oportunidade de me ver nesse outro lugar, fazendo drama, digamos assim, que eu adoro, porque tá muito perto né? Assim, nossa, você consegue despejar ali muitas memórias, muita coisa. E, assim, o humor na televisão
é um tipo de linguagem, né? Assim, a televisão, né? Assim, ela tem uma linguagem específica, né? Ela tem não é igual ao teatro, né? O teatro é vivo, a TV é decupado, mas lá também, assim, eles não têm tempo de você ficar Sim. elaborando, né? Você tem que faz seu processo em casa, chega aqui, faz o que tem que fazer e tchau. Mas você tem que entender que a televisão é isso. Não adianta a gente chegar lá e achar que vai fazer acontecer, porque não vai, né? Então, no Pé na Cova, eu tive essa oportunidade de estar ao lado do Miguel Falabella e da Marília Pera e a Sininha de Paula, né, que era a diretora, e fazer escola, e fazer a escola deles. Seguir, entender, seguir os conselhos, os esporros, que foram muitos. Mas eram todos carinhosos, mas existiram para todo mundo, né? Não tem como. E assim, eu fiz também o 220 volts com o Paulo Gustavo, que é uma outra história, assim. É quase que um improviso, assim. Né? O Paulo Gustavo, ele tem um jeito muito peculiar de atuação, né? Ele não, é muito ele, assim, ele não se atém muito ao que está escrito ali no texto, não. Assim. E você que tem que Mas seguir junto, né? Exatamente. E quando ele me chamou para gravar 12 episódios num dia só. Caramba! Aí eu falei, mas será? Como é que vai ser isso? Não, vamos, não pensa, tal. Mas eu lembro que eu ficava assim, mais presa ao roteiro, e ele ia, né? Afinal, o programa era dele, o quadro era dele, tipo, Sabrina, se vira aí. Mas foi uma outra experiência muito importante para mim, e também de trabalhar com o Paulo Gustavo, né? E os outros trabalhos que eu fiz na TV, eu comecei como bailarina, na verdade, fazendo o programa da Cláudia Raia, que não, né, esses programas não tem mais, né? Esses programas que remetiam um pouco à revista, né? Eu fiz alguns especiais da TV Globo, que ela fazia aqueles especiais com coro, com balé, e eu tava lá às vezes no meio da galera. E depois eu fiz os programas da Cláudia, e aí eu comecei a fazer pequenas participações, mas assim, são essas sim, pequenas participações que contribuíram para os 70 anos da TV brasileira. Eu me sinto, sim, que eu tenho lá a minha assinatura contribuinte, né, para essa senhora que é a TV. Com certeza. Sabrina, infelizmente a gente está chegando nos 10 minutos finais. Eu sei que Mas tá. já? Pois é. Mas Pois como é, não assim, sei gente? que Olha mágica que aqui, eu acontece. tenho um caderno para falar. Mentira. Como assim? Eu quero falar Eu sobre tinha esse caderno, hein? Mentira. Mas então vamos fazer o seguinte: para Vai. encerrar, eu preparei uma canção de um musical que eu fiz chamado Sassaricando, que reunia as maiores marchinhas, né, de carnaval. Então foi um espetáculo muito diferente, porque a gente cantava, sei lá, quase 150 marchinhas, uma atrás da outra, e isso, o quanto que nos aproximou, né? É quase que uma revista, tal, mas de uma forma mais moderna. Ela se chama Marcha da Quarta-feira de Cinzas. E eu queria pedir para todo mundo que está aqui, se quiser até fechar os olhos e prestar atenção na canção, no que a letra diz, que eu acho que ela é muito pertinente ao que nós estamos vivendo. Que ela fala que acabou o nosso carnaval. Que carnaval é esse, né? Não necessariamente o oba-oba, né? Mas a nossa alegria de dançar, de cantar, de abraçar, de beijar. E aí? Quando é que vai voltar isso? Mas nós vamos conseguir, e é esse, sim, o meu presente assim, que eu tenho para deixar aqui para vocês. Pode ser? Claro, o palco é sempre seu. Tá bom. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações. Saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor.
E, no entanto, é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir. Voltou a esperança, é um povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar, de que a gente nem sabe. Quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas, é o povo cantando seu canto de paz. Seu canto de paz, seu canto de paz. Queria agradecer a todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo, das 6 horas da tarde, para estar aqui com a gente, para escutar um pouco, né, da minha história. Agradecer a você, a Unirio, por essa oportunidade e de saber que, assim, eu quero sempre contribuir e retribuir para que a arte ela se mantenha viva, para que eu consiga cada vez mais também, com a minha experiência, transformar, né? Transformar as pessoas. E levar alegria também, né? Sabrina, eu queria te agradecer muito, assim, essa música é muito triste, ao mesmo tempo bonita. É, é. E ela diz Eu, que é eu preciso quis, eu quis cantar. cantar, exatamente, eu quis cantá-la justamente porque eu acho que nós estamos vivendo um momento triste, né? É muito triste, todo dia você liga a televisão, é tanta desgraça, é tanta guerra, são tantos interesses, hoje animais morrendo, Sim, pessoas morrendo, mas no entanto é preciso cantar, vamos acreditar, eu acho que a nossa palavra tem poder, né? muito, Então, muito. que a gente consiga cada vez mais valorizar isso e seguimos. É preciso cantar e encantar, e foi isso que você fez aqui com a gente, assim, Ah, expondo obrigada. várias Obrigada. coisas pra gente, assim. Muito obrigado. Espero te Obrigada a entrevistar um você. dia como professora, quem sabe professora da Daqui a pouquinho! Unirio, não é? Daqui a pouquinho. Para contar, enfim, sobre as tuas experiências com os alunos. Paulo Trajano, um beijo. Paulo Trajano, excelente ator, professor da Cal, também está aqui. Ah, que legal. Quem mais está aqui? Meu marido, Paulo Lopes, Ana Zobaran. Gente, muito obrigada. Muitas palmas. Paulo, Luiz, Felipe, Gil, Vanderlei. Ah, gente, obrigada. Lilian Valesca, Thiago. Obrigada, muito obrigada. De pouquinho em Isso pouquinho a aí, gente, né, vai querida. levando essa alegria. Com certeza. Quero te dar um beijo virtual nesse momento e te agradecer demais por essa Passou muito noite. rápido. Passou, menina, mas sempre passa. Uma horinha, né? O que a gente pode Pois fazer? é, tudo bem. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Um Até beijo. breve. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.